Boa tarde a todos. Gostaria de lembrá-los que este evento está sendo gravado e perguntas poderão ser feitas pelo chat e serão respondidas ao final da exposição do nosso convidado. Peço a todos que mantenham os microfones desligados durante a apresentação do nosso convidado. Este evento foi organizado pelo Centro de Formação e Treinamento, CEFOR, e nosso convidado de hoje é o Falber Reis Freitas, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, analista sênior da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e presidente da Comissão de Ética da instituição. No período de agosto de 2017 a julho de 2020, Falber coordenou a equipe multidisciplinar na elaboração de análise de viabilidade, na apresentação de proposta e na implantação de projeto piloto de teletrabalho na FINEP. Nosso evento de hoje é voltado para vocês, gestores, e Falber Reis irá nos apresentar casos práticos de como a administração pública tem se mobilizado em relação ao teletrabalho nos processos de gestão de pessoas, para agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Vamos também abordar os principais problemas no teletrabalho durante a pandemia, mostrar que a prática do teletrabalho durante esse período não representa o que ela é de verdade, destacando os problemas que têm ocorrido no período, como a simples migração da lógica de trabalho dos escritórios para a realidade remota, a baixa capacitação de lideranças, o excesso de reuniões, o abuso no acesso aos teletrabalhadores, falar um pouco sobre as pessoas que ficam pelo caminho, sobre as dificuldades com o uso de novas tecnologias, a exigência de disponibilidade imediata e a todo tempo, o discurso pela produtividade, sem desenvolvimento das condições de trabalho, e a baixa empatia das lideranças em relação às condições de contingência. Além disso, Falber também abordará os desafios para o gerenciamento de equipes remotas, e também nos mostrará que a prática bem-sucedida do gerenciamento remoto requer investimento por parte das organizações e o autodesenvolvimento por parte dos gestores. E que no nosso esforço para o aprimoramento da gestão de equipes remotas, os seguintes itens devem ser objeto de atenção: a gestão da mudança, capacitação de lideranças, o aprimoramento das condições de trabalho, a manutenção e desenvolvimento da cultura organizacional e o acompanhamento do trabalho remoto. Falber, seja muito bem-vindo e agora é com você. Boa tarde, muito obrigado, Eliana. Agradeço a você, a Naissa, que foram as duas com as quais eu fiz o primeiro contato, também a Joelma, a Juliana, a Jamila e o Luiz Mário, né, que viabilizaram a realização dessa palestra. Eu quero dizer que é uma satisfação para mim poder falar para a Câmara dos Deputados, né, para um público tão seleto e sobre um assunto de tamanha relevância. Espero poder contribuir, gerar reflexões, gerar ideias, insights, e, de repente, trazer também algum desconforto em algum ponto, que isso é importante também para gerar mudança. Vou projetar aqui a minha apresentação. Vocês imagino que já estão vendo aí no modo tela cheia, né? Também imagino que o áudio da minha fala está perfeito. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre os desafios no gerenciamento de equipes remotas. Estamos aqui falando para um público de gestores e gestoras, né? E então, eu tenho aqui os nossos objetivos, as nossas metas para hoje, né? Mostrarmos o surgimento histórico do teletrabalho e inseri-lo num conjunto de práticas de flexibilização. É interessante ter essa visão. Mostrar alguns casos de como a administração pública tem se mobilizado nos processos de gestão de pessoas, e aí eu vou entrar um pouco em quais processos são esses. Falar também que o teletrabalho durante a pandemia, chamado de teletrabalho emergencial, e outros nomes que recebeu, não representa o que o teletrabalho é na sua forma normal, né? Falar também de quais são os requisitos para uma prática bem-sucedida de gerenciamento remoto. E, por último,
mostrar itens de atenção no esforço para aprimoramento na gestão de equipes remotas. Bem, vamos lá então, primeiro item. A delimitação histórica do teletrabalho remonta à década de 70 do século passado, do século 20. Jack Niles, um físico americano, que é reconhecido como o pai do teletrabalho, foi aquele que fez as primeiras formulações, os trabalhos seminais. E ele dizia o seguinte, que o teletrabalho é levar o trabalho aos trabalhadores em vez de levar estes ao trabalho. Então, o que ele preconizava era a substituição dos deslocamentos pelas TICs, pelas tecnologias da informação e comunicação. Então, com o uso dessas TICs, seria possível eliminar os deslocamentos, que já naquela época não eram, já causavam estresse, já se tinha todas aquelas filas quilométricas desde aquela época, e o que não é diferente hoje. Está aí uma foto dele, está vivo ainda, está aí publicando nas redes sociais e vendo o desenvolvimento do teletrabalho aí, como tem se dado. Né, o livro, um dos livros primeiros, onde ele publicou as proposições dele foi esse daí, Making Telecommuting Happen, que no Brasil foi fazendo do teletrabalho uma realidade. Já esgotado, né, só acha em sebo. Eu tenho o meu aqui de estimação. E de lá para cá, então, são 5 décadas de desenvolvimento do teletrabalho. Né, aproximadamente 5 décadas de desenvolvimento do teletrabalho. O teletrabalho veio crescendo e ganhando espaço nas organizações públicas e privadas. Trago também uma definição importante da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, para a gente ter bem claro o que é o teletrabalho. E a definição da Sobrate, vou ler, diz assim, que o teletrabalho é uma modalidade de trabalho que, utilizando das TICs, as tecnologias da informação e das comunicações, pode ser realizada à distância, fora do âmbito onde se encontra o contratante, de maneira total ou parcial, podendo realizar-se em relação de dependência ou de maneira autônoma, executando atividades que podem ser desenvolvidas pelos equipamentos móveis, tais como computadores, smartphones, tablets, etc. Veja, então, que essa definição tem 2 elementos centrais. O primeiro é o uso de TICs. Para ser teletrabalho, tem que usar essas TICs. Se a pessoa for para casa com o trabalho e fizer um relatório à mão, ou fizer uma análise à mão, não tiver nenhuma transmissão de dados, de informação, nem uso de TICs, não é considerado teletrabalho. Então, é usar as TICs e realizar à distância, fora da sede da organização. Então, essa é a definição. Só deixando claro aqui também, as TICs, né, há uma ampla gama de TICs, né, como computadores, por exemplo, câmeras para captura de imagem, a própria internet, equipamentos para captura de áudio, o celular, e-mail, Wi-Fi, Bluetooth e vai por aí afora. Uma enormidade de TICs. Tá? Então, são elas que viabilizam o trabalho remoto ou o teletrabalho. Então, feita esse resgate histórico, do momento inicial do teletrabalho, o conceito, é interessante também ter essa visão de que o teletrabalho é uma das diversas práticas de flexibilização. Eu trouxe aqui para vocês 10 práticas. Claro que a gente vai falar sobre cada uma delas, só para fazer a composição do panorama. Nós temos o horário flexível, em que a pessoa pode entrar e sair do trabalho variando aí os horários, né? Por exemplo, se a pessoa entra às 7 da manhã, pode sair às 4 da tarde, se entra às 8, sai às 5, se entra às 9, sai às 6. Isso vai variar de acordo com o nível de flexibilidade que a organização adote. O horário flexível já é muito difundido. Né? O teletrabalho em tempo integral, quando a pessoa trabalha todos os dias da semana fora da instituição, em casa, por exemplo. O teletrabalho em tempo parcial, trabalha alguns dias fora da instituição. O teletrabalho para finalidades específicas, quando às vezes o órgão nem tem o teletrabalho, ou aquela pessoa específica não está
inserida num programa de teletrabalho, mas ela recebe uma autorização pontual para fazer o teletrabalho para atender uma necessidade particular, por exemplo, receber um profissional de manutenção em casa, e naquele dia ela vai ficar meio período ou mesmo o dia inteiro atendendo essa necessidade. O compartilhamento de tarefas, né, chamado na literatura inglesa de job sharing, que é quando duas pessoas ocupam um mesmo cargo. Tivemos uma experiência recente agora na Unilever, quando duas profissionais compartilham o cargo de diretora de recursos humanos. Uma trabalha alguns dias da semana, outra trabalha outros dias. Então, isso também tem sido experimentado, é uma forma de flexibilização. Temos também os esquemas de horário reduzido, quando se trabalha menos de 8 horas, e isso se faz acompanhar de uma redução no salário, de forma proporcional. A semana de trabalho reduzida, quando, por exemplo, a pessoa trabalha um pouco mais de segunda a quinta, e na sexta-feira sai mais cedo. Aquelas famosas short Fridays, né? A sexta-feira encurtada. A aposentadoria faseada, quando a pessoa vai se aposentando aos poucos, né? Vai desde o trabalho em tempo integral até a aposentadoria integral. É uma forma também para que não haja um baque. Um dia a pessoa está trabalhando completamente, plenamente, outro dia a pessoa está totalmente aposentada, então você tem essa aposentadoria faseada. Existe também o retorno gradual de licença, quando a pessoa ficou de licença médica, por exemplo, muito tempo, e ela vai retornando aos poucos, isso pode ser casado com teletrabalho, ela retorna aos poucos à instituição, e alguns dias ela trabalha em casa, né? Ela trabalha o tempo todo, mas alguns dias em casa, e vai retornando. Algumas dessas formas de flexibilização podem ser combinadas, né? Podem ser combinadas. E um programa de voluntariado empresarial, que até ganhou um novo fôlego agora, com um projeto, né, que foi aprovado no governo, dando um novo gás aos programas de voluntariado empresarial que tiveram muito em voga na década de 90 e no início dos anos 2000, que é quando a organização libera a pessoa para praticar o voluntariado durante uma vez a cada 15 dias, ou meio período por semana, isso aí vai variar muito, e para ela prestar o voluntariado. Na maior parte dos casos, esse voluntariado é prestado em organizações do terceiro setor, as ONGs. Então, veja que o teletrabalho é uma das práticas de flexibilização, né? O teletrabalho está inserido dentro de um conjunto de práticas. E veja que ganhando muito destaque, já vinha crescendo antes da pandemia, e com a pandemia foi catapultado às alturas, né? Nunca esteve tão evidente assim o teletrabalho. Bom, esse primeiro ponto aqui, então, a gente pode considerar atendido, né? Que serve de uma contextualização, de uma base. Vamos passar aqui, então, para mostrar alguns casos práticos. Eu quero mostrar 2 casos, de forma a ilustrar, mas eu quero me ater um pouco também, antes de falar disso, nos processos de gestão de pessoas, né? Quais são esses processos de gestão de pessoas? Afinal de contas, nós estamos falando aqui para um grupo de gestores. Bom, e aí vem uma pergunta que eu acho importantíssima, talvez seja uma das coisas mais importantes para o gestor entender, de uma forma geral, é essa pergunta aqui, a resposta a essa pergunta, porque eu noto, e essa não é uma percepção só minha, mas de outros especialistas também em gestão de pessoas, que muitos gestores não têm essa compreensão de qual é a natureza do seu trabalho. E aí eu pergunto, onde acontece a gestão de pessoas? A gestão de pessoas é aquilo lá que é feito lá no RH, lá no departamento de pessoal, né? Mas, olha só, a gestão de pessoas, ela é realizada pelos gestores, é o gestor que faz, o gestor, a gestora que fazem a gestão de pessoas, feita com o apoio da área de gestão de pessoas, do RH, qual nome tenha, né? E executada com a participação ativa das equipes. Então, a gestão de pessoas, ela é realizada pelos gestores, com o apoio da área de gestão de pessoas e executada com a participação ativa das equipes. Dou um exemplo aqui, vamos supor a seleção de um estagiário. O gestor vai conduzir a seleção desse estagiário, para que esse estagiário seja integrado à equipe. Então, ele vai estar à frente desse processo, que está dentro do subsistema de gestão de pessoas, como a gente chama, de agregar pessoas. A gente já vai falar sobre isso.
Então, ele é o responsável e ele está à frente disso. Agora, ele conta com o apoio da área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas é que normalmente celebra o contrato com a empresa que faz a integração entre a universidade e a organização, prover agendamento, prover todo o contato, uma série de providências, a formalização do termo de estágio e por aí vai. Então, ela presta todo o apoio e a equipe também participa ativamente. Por exemplo, às vezes um membro ou dois da equipe participam da entrevista com o estagiário, junto com o gestor. Às vezes o gestor pede a um membro da equipe, você pode fazer a prova de redação que a gente vai aplicar ao estagiário, você pode fazer a prova de Excel ou de PowerPoint, pede a um, pede a outro. Então, veja, a gestão de pessoas está acontecendo no seio de cada departamento. Então, o RH gerencia a sua equipe, faz a gestão de pessoas da sua equipe, só dela. E já é uma trabalheira só gerenciar a sua própria equipe. Então, o RH não faz a gestão de pessoas do órgão da Câmara dos Deputados, não. Faz do seu pessoal. Ele trabalha, sim, gerando todo o suporte, fazendo normas, políticas, orientações, um cabedal de ações de movimentação interna, de avaliação de desempenho, de promoção, de capacitação, de desenvolvimento, de treinamento, e fora aqueles aspectos mais ligados à administração de pessoas, folha de pagamento, benefícios, tá? Então, isso aqui é muito importante de entender. E aí eu passo para esse quadro aqui, que mostra que a moderna gestão de pessoas ela é composta de 6 processos. Né? A gestão de pessoas é um sistema integrado, né? E ele tem 6 subsistemas de agregar pessoas, que é você trazer pessoas para trabalharem na organização por meio do recrutamento e seleção. Né? O recrutamento você vai avisar para as pessoas, olha, eu tenho vagas, olha, venham trabalhar aqui, é muito legal trabalhar aqui. E a seleção é quando elas vêm. Quando elas chegam para a empresa, você seleciona as melhores, por meio de concurso, no caso de organização pública, por meio dos certames, dos concursos públicos. Você tem a aplicação de pessoas, que aí entra, uma vez chegadas essas pessoas, onde que eu vou colocar para elas trabalharem? Como é que vai ser o cargo onde elas vão trabalhar? A avaliação do desempenho delas. Aí você tem o recompensar pessoas, que é toda a questão ligada à remuneração, carreira, gerenciamento de carreira, benefícios, serviços. O desenvolvimento das pessoas, né, nós estamos aqui com a diretoria do CEFOR presente, 2 membros da equipe, né, que tem toda essa questão de treinamento, desenvolvimento, a questão de gestão de mudança, comunicação. Comunicação não é institucional, né? A manutenção das pessoas, manter as pessoas, né, você atrai as pessoas e você quer reter as pessoas no órgão, né, quer que eles trabalhem por muito tempo no órgão, de preferência até se aposentar. E aí vem a questão das relações com os empregados, os programas de qualidade de vida, e o monitorar pessoas, que são os sistemas de informação gerencial, banco de dados. Então, veja, gerenciar pessoas, e todos aqui são, né, nós vamos fazer uma palestra para gestores de pessoas, é passear nesses 6 subsistemas de gestão de pessoas. Isso aí é o prato do dia, é o cardápio do dia, é isso aí. A todo momento o gestor vai estar fazendo isso, vai estar lutando para trazer gente nova para a equipe, né? O gestor sempre tem isso, né? Ele quer ver a equipe dele completa, quer ver a equipe dele bem provida de pessoas, né? Então, ele quer selecionar os melhores, então está trabalhando com isso, ele vai alocar as pessoas também nas melhores funções, melhores no sentido de funções que as pessoas possam dar o seu melhor, possam mobilizar de uma forma melhor suas competências, vai avaliar, vai fazer propostas de promoção, vai sugerir capacitações, vai trabalhar para que haja um bom ambiente de trabalho para que essas pessoas se sintam satisfeitas e trabalhem com satisfação, vai também monitorar, vai usar de informações gerenciais. Olha, é esse o trabalho do gestor. Não é outro trabalho, é gerenciar pessoas. O trabalho do gestor é todo voltado para a equipe dele. Não tem um outro trabalho, é todo voltado para a equipe dele. É claro que há um relacionamento também para cima e com os pares, que envolve persuadir, que envolve negociação para cima e para os lados, mas esse trabalho também é subsidiado pelas próprias informações que a equipe gera. Então, veja, o trabalho do gestor é todo voltado para a sua equipe. Delegar tarefas para a sua equipe, desenvolver a sua equipe, avaliar a sua equipe, promover a sua equipe, identificar lacunas de desempenho na sua equipe, propor soluções para essas lacunas de desempenho, gerar informações para o seu próprio uso, informações gerenciais, ou usar as informações que a organização já gera. Então, esse é o trabalho do gestor, né? Às vezes, eu noto que o gestor não tem, às vezes ele se vê ou é visto como um mega analista, uma pessoa que se destacou muito na equipe, virou um gestor e agora ele faz um trabalho de um mega analista. Não, ele, até lá na minha instituição,
quando eu gerenciei lá a unidade de educação corporativa, e quando entrava um novo gestor para o cargo, lá a gente tem um cargo amplo, que a gente chama de analista, né? Eu falava com ele, olha, parabéns, né? E hoje você deixa de ser analista e passa a ser gestor. As pessoas às vezes assustavam um pouco, né? Mas é isso, você deixou as suas funções de analista e agora você está exercendo um papel de gestor de pessoas. E aí você vai passar a fazer outras tarefas. Claro que tem que, às vezes, redigir um parecer, dar respostas, mas ser gestor é passear dentro desses 6 subsistemas de gestão de pessoas. E quanto mais a pessoa se aprimorar nisso, melhor vai ser o seu gerenciamento, tá? Então, dito isso, né, eu vou mostrar 2 casos aqui de instituições públicas se mobilizando para, no trabalho remoto, dar conta de 2 processos de gestão de pessoas, mas eu quero primeiro mostrar o impacto que a pandemia, introduzir a questão da pandemia, né? Já que eu vou falar de trabalho remoto, e a pandemia potencializou o trabalho remoto, né? Inclusive fez com que muitas organizações que nem estavam trabalhando dessa forma passassem a trabalhar. Então, quero mostrar alguns slides aqui que eu acho muito importante trazer esse contexto da pandemia, quais os impactos que ela gerou nas organizações. Vamos ver isso, então. Bom, estamos aí, então, em novembro de 2019, né, quando vai entrar em cena um inimigo invisível, nanométrico, que ninguém consegue enxergar, e causando impactos no mundo das organizações. Vamos ver quais foram esses impactos, alguns deles, né? Tem bastante aqui, mas, obviamente, não é uma lista exaustiva. Em primeiro lugar, as organizações que puderam, e foram muitas, se mobilizaram para aquilo que ficou conhecido como teletrabalho emergencial, também chamado de compulsório, de teletrabalho em contingência. Aí na Câmara foi chamado de teletrabalho provisório, né, por meio da portaria número 80, de março deste ano, 2021, e trouxe mudanças enormes na sociedade, nas organizações e também para a vida das pessoas. Vamos ver algumas dessas mudanças. Primeiro, a reavaliação de uso. Aqui, primeiro, assim, no modo de falar, né, não tem ordem aqui sequencial e nem de importância. A reavaliação de uso do espaço de escritórios, tanto para a empresa privada quanto para a organização pública também. Veja aqui, aí eu vou destacar aqui algumas notícias, tá? Por exemplo, aqui, ó, com crise e home office permanente, empresas reavaliam escritórios e iniciam devoluções de imóveis. Tem empresas devolvendo lajes comerciais inteiras e instituições públicas também reavaliando o uso dos seus espaços e já pensando em fazer uma redução. Aí, dentro ainda dessa questão de imóveis, de instalações, veja que isso impactou até mesmo os imóveis residenciais, né, com mudanças no formato das construções. Veja essa notícia aqui, ó. Home office muda a forma de morar. E aí o subtítulo fala, empreendimento criam espaços para trabalho nos apartamentos e nas áreas comuns. Então, eles já estão construindo prédios agora, você pode reparar isso, com espaços de coworking lá embaixo, lá onde fica o Play. Então, você vai ter uma parte que é o playground e vai ter também esses espaços de coworking. Então, veja que já mudando a própria estrutura, até tendo impacto na arquitetura, né, para os profissionais de arquitetura. Veja, por exemplo, aqui, ó, um exemplo de um escritório em casa para fazer teletrabalho na varanda. Talvez algum colega aqui esteja assistindo essa palestra da sua varanda, né? É possível. Um dia desse eu ministrei um curso, tinha lá uma pessoa assistindo da varanda. E tem gente que montou o escritório na sala, outro tem realmente um cômodo específico para isso, tem gente que montou dentro do closet e por aí vai, tá? Mas impactou até nisso. Outra questão, a questão dos custos, né? A redução de custos. Veja que essa notícia, o governo economizou 3 bilhões com home office em 2020. Não são 3 milhões, nem 30 milhões, nem 300 milhões. 3 bilhões, segundo a estimativa do Tesouro. Né? E as empresas privadas também surfaram muito, né, nessa onda e viram grandes potenciais de redução de custos. Né? E agora pegando para as unidades familiares, né? Redução de custos das famílias, porque muitas das despesas que estão relacionadas com o trabalho, são várias, caíram. Não, as famílias não precisaram de incorrer nessas despesas. Aqui tem uma notícia
renda disponível das famílias pode aumentar mais de 40% com o home office, diz pesquisa. É uma pesquisa de um sindicato. Então, quando é o próprio sindicato que está falando isso, né, a gente até, né, fica impactado de ver. E por que isso? Porque diminuem as despesas com vestuário, com deslocamento, com combustível, com estacionamento, com alimentação. Comer na rua é caríssimo, está muito caro. Você comer em casa fica bem mais barato, né? O teletrabalho como uma estratégia, sendo usado como uma estratégia de retenção de talentos, isso já vinha sendo feito e se aumentou. Uma notícia aqui, ó, home office e horário flexível viram trunfos para atrair profissionais. Tanto a área pública quanto a área privada usando isso, né? Novas oportunidades profissionais, a gente estava falando de área pública, veja aqui, o TCU abriu, agora em março, né, recente, em março, um processo de seleção de estagiários para selecionar 20 estagiários na modalidade home office, para trabalhar de qualquer lugar do país, de Quixeramobim, do extremo norte do país, do extremo sul do país, de qualquer lugar do país. 20 vagas para estagiários, né, para trabalho remoto, home office. Veja que não é uma instituição privada, é uma instituição pública, né? Já estou citando casos, adiantando alguns casos aqui, tá? Ao longo do que eu estou falando. Vou falar de 2 especificamente mais na frente, mas já estou adiantando aqui. Também uma coisa que se viu nesse contexto que a gente está trazendo, né, durante a pandemia, os impactos positivos na produtividade, que já era algo conhecido desde lá de trás sobre o teletrabalho, muitas pesquisas indicando isso, do aumento da produtividade. Veja aqui uma notícia falando do aumento da produtividade no judiciário, os tribunais, né, em cada estado, verificando esse aumento na produtividade. Também uma coisa que tem aparecido é a sinalização de continuidade do teletrabalho no pós-pandemia, para aquelas instituições que não tinham e que tiveram que adotar de uma hora para outra, né, como medida sanitária. Aqui, ó, uma notícia para ilustrar. De olho em corte de gastos, o governo vai manter home office no pós-pandemia. Então, o executivo tem andado bastante com isso, o judiciário também, o legislativo vem seguindo. Então, os 3 poderes aí caminhando no sentido de ampliar o teletrabalho. Um outro ponto aqui, já está terminando essa sessão aqui, tá? Atividades econômicas impactadas. Restaurantes em áreas comerciais prevêem queda ainda maior com home office definitivo. As grandes corporações, que geralmente no entorno das suas instalações têm ali restaurantes que vão atender os funcionários, né, os colaboradores dessas instituições, sentiram muito e alguns até fecharam as portas. Tá? Uma coisa também interessante, a fuga para cidades menores, as pessoas procurando se afastar dos grandes centros. E aqui é uma notícia, eu até fiquei muito surpreso com essa notícia. Home office faz 39% dos profissionais planejarem mudar de cidade. Eu achei um número muito acentuado, quase 40%. 40% das pessoas pensando em mudar de cidade realmente um número muito elevado, né? E isso tem alguns outros impactos também no seguinte, se pode ter, mais para a empresa privada, porque na instituição pública a lógica é mais de isonomia entre funções de mesma natureza, mas tem, por exemplo, o Facebook está falando que... Facebook, essas big techs, estão falando assim que, olha, você pode morar em cidades menores. Você quer morar? Não quer morar aqui onde a instalação está... onde a instituição está sediada? Pode morar em cidade menor, só que a gente vai te pagar menos, porque lá o custo de vida é menor. E aí está dando esse burburinho, né? Isso também está na pauta de algumas empresas privadas. E por último aqui, para fechar esse contexto, o fenômeno do The Great Resignation, a grande demissão que está acontecendo nos Estados Unidos, com milhões de pessoas pedindo demissão. Tá? Só destaquei aqui uma matéria, né, porque trabalhadores nos Estados Unidos estão pedindo demissão em ritmo recorde. Entre fevereiro e abril de 2020, o número de desempregados passou de 5 milhões e 700 para 23 milhões e 100. Né? Isso tem vários motivos, não é só por conta de teletrabalho, as pessoas já não estavam muito satisfeitas com os seus trabalhos e durante a pandemia isso deu uma oportunidade de elas refletirem profundamente sobre a sua vida laboral, né? E claro, e dentro desse conjunto de fatores tem também a questão da flexibilidade.
vocês provavelmente viram, que foi noticiado na mídia jornalística, né, que há pessoas dispostas a pedir demissão nas suas empresas para poderem continuar fazendo teletrabalho. Tá? Esse fenômeno aqui não é que as pessoas estão sendo demitidas, não, as pessoas estão pedindo demissão. E aí já tem algumas avaliações, né? Os analistas aí avaliando se isso chega também ao Brasil, esse fenômeno da grande demissão que está ocorrendo nos Estados Unidos. Bom, então fiz esse contexto aqui que é importante, né? A gente vai falar dos problemas que estão acontecendo no gerenciamento remoto no período da pandemia, então a gente não poderia deixar de falar antes do que a pandemia causou nas organizações e focando na questão do teletrabalho e outros impactos que a gente viu, tá? Então, eu quero trazer dois exemplos aqui. A gente também não vai se estender muito nesses exemplos, que eu quero focar mais na questão dos problemas e dos desafios, tá? Mas veja, no subprocesso de agregar pessoas, que é trazer pessoas para trabalhar na instituição, né, por meio do recrutamento e da seleção, são coisas diferentes, tem muita gente que confunde, acha que são a mesma coisa. Não, recrutamento você está chamando. Ei, venha trabalhar na minha empresa, aqui é legal. Venha trabalhar na minha organização, venha trabalhar nesse órgão público, aqui é bacana de se trabalhar. E quando essas pessoas vêm, o que acontece é feito o processo de seleção. No caso da instituição pública, o recrutamento é feito pela publicação nos jornais, nos sites, nas mais variadas formas, e a seleção tem que ser por meio de concurso público. Mas veja-se então aqui o caso da recepção de novos servidores no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que aconteceu agora no final do primeiro semestre deste ano, agora é muito recente. Que algumas instituições, não sei como é que chama na Câmara, mas algumas chamam de integração, outras chamam de acolhimento, é a recepção de novos servidores. Aconteceu totalmente de forma remota, tá? E contudo que sem perder nada do que era necessário, tá? Inclusive, houve a possibilidade, eu até acompanhei essa transmissão, a maior parte dela, com a possibilidade de amigos e parentes participarem, o que numa instalação física, numa sala, num auditório, é mais difícil. Você não é comum ver isso, nem em empresa privada, nem em empresa pública, parentes e amigos indo para assistir a posse, essa ambientação inicial. E aqui foi possível, pessoas até de outros estados, tio, amigo e tal, participando da posse. Então, veja, o órgão não ficou paralisado, ele continuou a trabalhar dentro desses subsistemas de gestão de pessoas da forma remota. Veja-se, por exemplo, agora uma aplicação dentro de um outro subsistema, que é o de desenvolvimento de pessoas, né, que entra toda essa questão da capacitação, do treinamento, do desenvolvimento. Eu trago aqui o caso, né, do governo do Distrito Federal, né, aí próximo de vocês, com a capacitação de servidores. Aqui é uma notícia bem fresquinha, né, agora de agosto mesmo. Curso capacita servidores do governo do Distrito Federal em socioeducação. Mais de 100 alunos participaram das aulas, que seguem até o dia 30 deste mês. Veja que a educação à distância, o EAD, ele já vinha sendo empregado antes da pandemia, desde há muito tempo, né? O EAD, a educação à distância, é uma teleatividade, assim como o teletrabalho também é. Elas são irmãs, tem um parentesco, né? São teleatividades. Então, só que o EAD, né, e a Juliana, a Jamília, o Luiz Mário, que são lá da Sephora e tal, sabem muito bem disso, que o EAD, a educação à distância, ela era utilizada dentro de uma composição maior, que prevê ações presenciais na sala de aula tradicional, prevê atividades à distância e outras atividades de educação que normalmente as pessoas não veem dessa forma. Por exemplo, uma visita de benchmark pode ser encarada como uma visita de desenvolvimento. Vou levar gestores para fazer uma visita a uma instituição. Aquilo é uma atividade de desenvolvimento. Leituras dirigidas, assistir vídeos dirigidos, tem um cabedal de ações. As mais comuns são ações presenciais e ações remotas, mais com cara de sala de aula, vamos dizer assim, né? Só que agora, durante esse período,
o uso da capacitação com esse formato, ele se ampliou muito, porque as pessoas não podiam assistir de forma presencial. Então, é disso que eu estou falando. Não estou falando que isso foi uma novidade, eu estou falando que a aplicação em larga escala é que foi a novidade, e os órgãos não se paralisaram, né? Essa própria palestra que a gente está falando aqui, que tem também uma finalidade de capacitação dos gestores, ela é uma atividade dessa natureza e mostra que a Câmara está se mobilizando nesse subsistema de gestão de pessoas para capacitar os seus líderes, para trazer reflexões, trazer conteúdo. Isso é uma atividade de capacitação. Bom, então vimos aí 2 exemplos, né, realizados de forma totalmente remota. Bom, então esse segundo ponto aqui a gente pode considerar também atendido, e a gente vai avançar para mostrar alguns problemas agora, botar o dedo na ferida, e eu fiz uma apresentação baseado na realidade geral das instituições, não é nada baseado no diagnóstico na Câmara, é baseado no contexto geral das organizações públicas e privadas e que bate com a realidade dos órgãos aqui e ali e às vezes em muitas partes, tá? Então, dessa forma que a gente tem que ver. Bom, vamos lá, ó. Destacando aqui 9 problemas no teletrabalho emergencial, compulsório ou provisório, como tem sido chamado aí, que tem acontecido de março de 2020 até agora. Porque a gente ainda está nesse período, mesmo com a pandemia diminuindo um pouco, assim, a vacinação tendo avançado, e as instituições já pensando no retorno ao presencial, mas mesmo assim a gente ainda está nessa fase, né? Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, é uma simples migração da lógica de trabalho dos escritórios para a realidade remota. Para a realidade remota. Então, veja, são realidades que têm lógicas diferentes. A lógica dos escritórios é a lógica presencial, mais do comando e controle, da supervisão imediata, e a lógica remota é completamente diferente, é uma lógica baseada em entregas. Quando você migra a lógica do escritório para o ambiente remoto, vai dar problema, vai dar sobrecarga, porque o que vai acontecer? Os gestores vão querer suprir a ausência da equipe no escritório e deles próprios no escritório com um contato muito frequente, o que é ruim, gera muitas interrupções, com comunicações muito frequentes, com demandas muito frequentes, e às vezes soando com um pouco de desconfiança. Então, isso é um problema que tem acontecido de forma geral, porque muitas organizações não estavam preparadas para o teletrabalho, tá? E mesmo aquelas que tinham teletrabalho, não tinham eles tinham somente com um contingente da empresa, 20% do quadro, 30%, 40%, quem sabe, mas dificilmente você via organizações que tinham 60%, 70%, 80%. Hoje tem organizações que praticamente 100% do quadro está em regime de teletrabalho, com exceção, às vezes, com pouquíssimas exceções, às vezes, de funções de segurança, de logísticas, mas às vezes beira 100%, vai muito próximo de 100%. Então, isso foi um problema e o conteúdo do que a gente vai falar aqui ao longo, até o final, ajuda a solucionar isso, tá? Bom, a baixa capacitação das lideranças foi um outro problema. E baixa capacitação não é que a gente está dizendo aqui que as lideranças não têm competência ou não são capacitadas, não é isso. Nós estamos falando que não houve capacitação das lideranças para o gerenciamento remoto. Esse é o ponto, né? De uma certa forma, as lideranças tiveram que aprender na marra. Então, porque as organizações não tinham o teletrabalho. Quando a gente pega aqui, eu trouxe uma pesquisa aqui do Easy Business School, falando o seguinte, ó, 51% das empresas não ofereciam a modalidade de teletrabalho antes da pandemia. Isso foi feito com uma amostra significativa, e pode também a gente pensar nisso daí para ilustrar também o caso das organizações públicas. E veja, se elas não tinham, se elas não ofereciam a possibilidade do teletrabalho, obviamente elas não capacitavam as suas lideranças para o gerenciamento remoto, óbvio. Né? Não tem sentido capacitar para uma coisa que não tem, que não vai ser usada. Seria jogar dinheiro fora. Então, isso foi um problema muito sério, tá? E as organizações, então, começaram a se mobilizar durante a pandemia para tentar capacitar os líderes de alguma forma. E tem que continuar fazendo, porque daqui a pouco a organização vai ter que tomar uma decisão. Já deveria, as organizações estar pensando nisso, e o que a gente vai fazer com o trabalho remoto daqui para frente, né?
Um outro ponto aqui, o excesso de reuniões. Problema também muito grave, que tem gerado exaustão nas pessoas, né? Tem gerado aquilo que ficou conhecido como a fadiga do Zoom, a fadiga do Zoom. Isso aí foi uma proposição de professores de Stanford, né, e que fizeram um estudo sobre isso. E é chamado fadiga do Zoom porque o Zoom é a plataforma mais utilizada. Poderia colocar aí qualquer outra plataforma aí, tá? No lugar do Zoom. Não é uma coisa própria do Zoom, mas sim desse tipo de plataforma. E a forma como se conduz também. Então, agora, sabe por que elas são tão cansativas, essas reuniões? Por causa de 4 fatores. Foi o que esse estudo identificou. Olha só. Primeiro, muita gente não sabe disso, né? Ouve falar, fadiga do Zoom, mas não sabe por quê. Primeiro, o excesso de contato visual. Aquela sensação de que todos estão olhando para você o tempo inteiro. Né? Quando é uma reunião presencial, fica muito claro que as pessoas estão olhando para aquela que está com a palavra. Fica claro. Agora, quando na reunião virtual, parece que está todo mundo olhando para você o tempo inteiro, né? E isso é uma sensação análoga, parecida, semelhante a quando se fala em público, que é um dos maiores medos que as pessoas têm. Se você fizer uma pesquisa, isso já foi feito várias vezes, sobre qual é o maior medo das pessoas. Falar em público sempre aparece nos primeiros lugares da lista. As pessoas têm terror de falar em público, muitas pessoas, né? Tem outros que gostam muito de falar, mas muita gente tem esse medo. Então, e essa percepção de que está todo mundo olhando para a pessoa é independente de estar ou não com a palavra. Quando você está com a palavra, é óbvio que está todo mundo olhando para você e isso está muito claro para você. E aí gera um nervosismo, pode gerar um nervosismo e tal. Mas ali é independente de você estar ou não com a palavra. Isso é um fator de estresse. Outro ponto é a possibilidade de ver a própria imagem na reunião. Por exemplo, estou falando aqui agora para vocês, estou vendo a minha imagem aqui no cantinho da tela, né? E isso ao tempo quando o tempo se prolonga, pode provocar um excesso de autoavaliação. A pessoa fica olhando ali na imagem e tal, e pode gerar, inclusive, distrações para o conteúdo que está sendo ministrado, e o chamado afeto negativo, que a pessoa começa a se fazer críticas, poxa, eu não estou muito bem ali, né? Hoje eu não estou muito legal. É porque a pessoa começa, é um espelho, né? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a comunicação não verbal. Quando você tem uma reunião presencial, você faz gestos e o seu corpo está falando, e isso é mais facilmente entendido, né? O corpo fala. Tem até um livro com esse título, né? Um livro famoso aí, um clássico aí, O Corpo Fala. Agora, nas reuniões online, você tem que acentuar os movimentos, né? Você tem que falar, olha, gente, você fala mais alto, até as pessoas dentro de casa, às vezes, poxa, por que tu está falando tão alto assim, né? Mas é justamente esse esforço e você tem que esforçar a visão, esforçar a audição, a fala, então isso também gera cansaço. Um outro ponto é uma sensação de aprisionamento perante a tela, né? Se você vai se movimenta, né, você sai da tela, e aí você tem toda essa preocupação de estar enquadrado na tela, né, e as pessoas ficam mais imóveis, né, evita se movimentar. Essa tendência ao não movimento também prejudica a cognição. Então, são esses 4 fatores da fadiga do Zoom. E esse mesmo estudo dava lá algumas dicas, por exemplo, você desligar a câmera, que às vezes, em determinadas situações, não é tão simpático, né? Você anotar, ficar anotando no papel, evitar olhar lá para a sua imagem, ficar anotando no papel, e também quando você faz isso, você evita ter essa sensação de que está todo mundo olhando para você, você vai anotando ali o que está sendo falado, é até bom que fazer umas notas à mão, já está comprovado que ajuda você a fixar melhor o conteúdo do que digitar, né? Fazer a anotação à mão. Bom, então a fadiga do Zoom é isso, tá? Fica esse bônus aqui. Vamos lá, ó. Sim, ainda dentro disso da questão da reunião, eu trouxe aqui uma coisa interessante, a reunião em pé. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Algumas empresas adaptando seus espaços para tornar os encontros mais produtivos, né? Aqui o subtítulo falando assim, ó, seguindo modelos no exterior, companhias do Brasil têm buscado reduzir o tamanho das salas e abolir o uso de cadeiras para tentar reduzir o tempo das reuniões. Então, aqui tem um caso funcionários da empresa Reclame Aqui passaram a fazer reuniões sem cadeiras e o tempo de encontro caiu em torno de 70%. Parece aí que a cara deles não está muito boa não, né?
Mas imagino que não seja com essa questão de ser sem cadeira, deve ser o assunto ali, deve ser um assunto mais sério, né? Mas assim, são reuniões rápidas, de 15 minutos, quem faz muito isso é o pessoal das metodologias ágeis, provavelmente aqui entre os gestores tem pessoas aí estudando essa metodologia, ou até aplicando, né, lá o Scrum, a metodologia ágil, que prevê uma reunião diária, todos os dias de 15 minutos, e a equipe se reúne em pé mesmo, fala ali objetivamente o que avançou, o que não avançou, e acaba a reunião, né? Mas só para mostrar essa tendência aqui para vocês. Olha, mais um ponto então aqui, o abuso no acesso aos teletrabalhadores, tá? Isso aí está relacionada à questão da conexão e desconexão. Existe até o direito à desconexão. A França, por exemplo, saiu na vanguarda, aprovou uma legislação sobre isso. E eles passaram a ter o direito à desconexão, que é uma ideia muito simples, é o direito de a pessoa não ser acessada fora de certos horários para responder sobre o trabalho. Tá? É muito simples a ideia. Inclusive, tramitou aí na Câmara, em 2016, um projeto. Tá? Vocês podem procurar aí no sistema e vão ver esse projeto. Ele não foi à frente, não virou realmente uma lei e tal, mas eu imagino que em breve vai entrar uma lei sobre isso. Se já não tiver uma outra tramitando, é possível até que tenha. Vocês pesquisando, vocês vão ver. Agora, nós precisamos, né, na qualidade de gestores, nós precisamos nos desconectar. Primeiro é uma ação com relação a você, gestor, a você, gestora. Desconecte-se. Pratique a desconexão. Tá? E deixe que os outros se desconectem. Tá? É uma via de mão dupla. Um ato deliberado. Desconecte-se. E deixe que os outros se desconectem também. Tá? É uma via de mão dupla. Olha só, deixa esse pensamento aqui para vocês, de Jean Guiton, filósofo e escritor francês, que ele falava assim, olha que frase interessante. Não tolere nem o semi-trabalho, nem o semi-repouso. Doe-se por inteiro ou descanse absolutamente. Olha que frase genial, né? A doação por inteiro, ela vem nos momentos de conexão. Aqueles momentos que você está trabalhando dentro da sua jornada diária, você está trabalhando, seja presencialmente, seja remotamente, a gente está falando aqui especificamente do caso do remoto, doe-se por inteiro, esteja presente de corpo e alma, né? Aquilo que chama-se de atenção plena, que está aí na moda agora, mas que não é um simples modismo, isso tem todo um sentido, o mindfulness. Esteja presente, doe-se por inteiro naquilo que você está falando. Olhe para quem você, para os seus liderados, vem falar com você, pare tudo que você está fazendo. Deixa, às vezes eu vejo a pessoa falar com o gestor está mexendo no celular, não, deixa tudo. De preferência, pare para olhar para a tela do computador, olhe para a pessoa, ouça o que ela está falando, escute quieto o que ela está falando, concentre-se, doe-se para a sua equipe, doe-se para o seu trabalho no momento que você estiver desconectado. Quando você se desconectar, descanse absolutamente e deixe os outros se descansarem. É um ato deliberado. Delibere por isso, em desconectar pelo seu bem, pela sua produtividade. Não imagine que você ficar conectado muito tempo, respondendo muito tempo, você vai ser mais produtivo. Não, não vai. Você vai caminhar para a exaustão, para o burnout, e vai levar a sua equipe para isso também. Tá? Não tem essa ilusão. Ninguém aqui é Mulher Maravilha nem Super-Homem, né? Precisamos do descanso. Deixo essa frase para vocês. Olha, falei que são 9 pontos, né? Estamos no 5º. Vamos caminhando. A gente está indo bem, tá? A gente vai, tá indo bem. Vamos lá. Pessoas que ficam pelo caminho. Olha só, né? Pessoas da equipe que não estão conseguindo mobilizar suas competências nesse contexto de trabalho remoto. Muito por dificuldade com tecnologia. Talvez possa ter aí um aspecto geracional, não necessariamente. Né? Não vamos achar porque a pessoa é de uma geração um pouco mais atrás que ela automaticamente não tem essas habilidades. Pelo contrário, né? A gente vê pessoas aí que estão super antenadas, até mais até do que gerações mais novas. Mas assim, pode ter um elemento ali geracional, então precisa de um olhar para esse grupo mais cuidadoso. Também eu coloco para vocês outros grupos que merecem atenção especial no processo. Olha, profissionais juniores em geral, que são profissionais que demandam um acompanhamento mais próximo. Olha, profissionais recentemente movimentados. Por quê? São profissionais que passaram a fazer uma nova atividade,
E, de certa forma, eles são novatos naquela atividade, podem ser novatos naquela atividade, né? Mesmo já tendo muita experiência, então merece uma atenção especial no contexto remoto. Estagiários, a lei do estágio não contempla fazer o trabalho remoto, mas pelos motivos da pandemia, eles foram incluídos também na possibilidade de fazer o trabalho remoto. E os jovens aprendizes. Cuidado com esses públicos, gestor, gestora, olhem para esse público, como eles estão se mobilizando no trabalho remoto, tá? Se não for o caso de vocês, algum desses grupos, pode ser que venha a ser no futuro. Então, é bom já ficar com isso no radar desde já. Olha aqui, dificuldades com o uso das novas tecnologias. A gente já vinha falando sobre isso, né? O teletrabalho, ele intensifica o uso de tecnologias. Então, é preciso que o gestor, a gestora, busquem identificar essas lacunas, como que as equipes estão. Se está sentindo dificuldade disso, vem com a parceria com a unidade de educação corporativa, com a CEFOR, com a RH e tal, e para entrar aí com um desenvolvimento, com treinamento, para que se consiga superar essas dificuldades. Um outro ponto aqui, ó, exigência de disponibilidade imediata e a todo tempo. Isso tem a ver com a questão da conexão também, está imbricada com a outra questão da conexão, né? Isso é aquela coisa de garantir, o servidor está realmente trabalhando, né? A lógica do teletrabalho não é essa, é estabelecer metas, dar prazos, cobrar entregas, né? E isso também está muito ligado à questão da confiança. Jack Niles, né, que a gente falou, o pai do teletrabalho, ele falava assim, ó, a virtude central de uma telegerência de qualidade é a confiança. Tá? Se vocês me perguntarem, Fauber, qual é a ideia central do teletrabalho? Qual é a palavra-chave? A principal palavra é uma só, confiança. Tá? E isso é tão importante que eu fiz questão de abrir aqui alguns slides sobre isso para vocês, baseados num vídeo que eu gravei recentemente, vocês vão poder acessar depois se quiserem no YouTube. Eu vou indicar a fonte. Baseado nesse vídeo, eu falei assim, como que eu posso endereçar essa questão de uma forma mais didática possível? Porque quando a gente fala assim, o gestor, a gestora tem que confiar na sua equipe, deve confiar na sua equipe. Às vezes a pessoa fala, pô, mas como que eu vou confiar? Né? Como é que fica isso? Vamos então, vou mostrar para vocês aqui então, elementos essenciais para o desenvolvimento da confiança. Olha que interessante como que isso vai clarear a nossa cabeça. Olha só, em primeiro lugar, a confiança ela é baseada numa visão sobre as pessoas, tá? A confiança ela não é cega, tá? Ela parte de uma visão a priori, desde antes, né, de que as pessoas são confiáveis. Por definição, vamos partir dessa definição. As pessoas são confiáveis. Vamos partir dessa definição, tá? É algo a priori. Se a confiança for quebrada, há a possibilidade de restaurá-la por meio de uma série de ações. É difícil, né, mas tem que trabalhar para restaurar essa confiança. E optar por confiar não elimina a adoção de mecanismos para inibição de excessos e inadequações. Esse é o primeiro ponto. A minha confiança na minha equipe é baseada numa visão que eu tenho de que as pessoas são confiáveis. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Outro ponto, a confiança ela é mútua. Da parte da organização, né, a organização confia que o teletrabalhador, que o servidor, terá o compromisso de mobilizar suas competências para fazer as entregas condizentes com o nível dele na carreira, seja júnior, seja pleno, seja sênior, a organização confia. E da parte do empregado, ele também confia que a empresa, a organização, vai fazer o quê? Vai dar todo o suporte para ele. Vai dar orientação, vai dar recursos e vai capacitar as lideranças para uma gerência remota compatível com o teletrabalho. Então, ela é mútua, não é só de uma parte, tá? Terceiro, ela é construída no tempo, a confiança. Olha que interessante. Ela não é automática, mas ela parte de uma premissa, que as pessoas são confiáveis, mas ela também se constrói ao longo do tempo, na medida em que o comportamento de parte a parte da organização para com as pessoas, das pessoas para com a organização, é evidenciado. E a organização confia no servidor porque ela vê nele um comportamento confiável ao longo do tempo, no histórico da pessoa, que se evidencia nas suas entregas, no sentido mais lato da palavra, entrega, em tudo que ela faz, nos seus conhecimentos, habilidades, atitudes, nas suas entregas. E o servidor também confia na organização porque ele vê coerência na organização, na política de gestão de pessoas, nas orientações. Não estou falando que a organização tem que ser perfeita e nem que a pessoa tem que ser perfeita também não, tá, gente? Não é isso.
mas uma coerência, uma busca pela coerência. E nas políticas, nas orientações e nas lideranças que vão executar essas políticas, que vão executar essas orientações, né? Na medida em que essas lideranças se mobilizam para fazer um gerenciamento remoto consistente, tá? Quarto, a confiança, ela não é colocada em bases movediças, ela é colocada, ela é lastreada nas políticas e práticas internas. E ela não é baseada em idiosincrasias, em escolhas individuais, nem em personalismos. Eu confio porque é aquela pessoa. Não, não é isso, isso é personalismo. Ela é baseada em políticas, em normas, né, todo um arcabouço interno que dá sustentação ao teletrabalho e a todas as demais práticas da organização. E, por último, a confiança ela é baseada no histórico de gestão por parte da organização e de entregas por parte do servidor. Então, ó, o histórico de gestão por parte da organização e o histórico de entregas por parte dos servidores é importante para se construir essa confiança. Porque esse histórico é uma fonte para essa confiança se estabelecer e também é um objeto de constante referência. Sempre a gente vai estar se referenciando a esse histórico. Né? Claro que esse histórico ele pode melhorar. O fato de ter havido um deslize aqui e ali de parte a parte não deve pôr tudo por terra. Né? Pode construir para melhorar. Eu espero que essa incursão que a gente fez aí na confiança possa ter ajudado e depois vocês vão poder ver o vídeo com mais calma. O oitavo ponto aqui dos problemas que estão acontecendo, o discurso reiterado pela produtividade sem que se desenvolvam as condições de trabalho. É até desnecessário ficar falando de produtividade, né? Na minha opinião, deve se focar em criar as condições de trabalho, para que haja uma experiência ótima do trabalho remoto. E aí sim, a produtividade vai surgir de forma natural. No nono ponto, a baixa empatia das lideranças em relação às condições de contingência. E eu vou trazer aqui um caso interessante que eu quero ler para você, um textinho pequeno. Estou vendo aqui ó, que a gente está completando aí 1 hora de palestra. Eu estou me programando aqui 1h15, ou um pouquinho mais, e aí a gente vai abrir para perguntas, para interação, tá? Mas eu preciso fechar aqui o conteúdo, que ele tem toda uma amarração, né? Aí eu quero trazer aqui uma coisa bem interessante, tá? Um caso que eu peguei. Numa matéria que saiu na Você S.A., né, que fala sobre negócios e carreira e tal, os desafios dos pais e mães no home office. O subtítulo falava assim, não, a vida de pais e mães no home office não cabe nas 24 horas do dia. Para fazer caber, só aceitando as imperfeições do escritório caseiro. E é essa a questão da empatia. Aí tem aqui um caso dentro dessa matéria que eu quero ler, ele é pequenininho, eu quero ler que eu achei bem interessante e ilustra de forma perfeita. Olha só, acompanhe comigo aqui, por favor. Ó. A cena se desenrola num cenário híbrido. Um quarto de casal, metamorfoseado para incluir um arremedo de escritório. Instalamos uma mesa retangular entre a cama e o guarda-roupa, e eu e minha esposa passamos as manhãs e tardes da pandemia exprimidos nesse bedroom office, como eles chamaram, né? Enquanto nossas 2 filhas pequenas ficam do lado de fora, cuidadas pelos meus sogros, que deveriam ser canonizados em vida. Estou entrevistando por Zoom o CEO, né, o presidente de uma das maiores multinacionais com presença no Brasil, enquanto a Ju, minha mulher, coordena um workshop online de educação corporativa, tudo isso a 2 palmos um do outro. De repente, o sutil equilíbrio entre as vozes dos 2 cantos da mesa é estraçalhado por chutes violentos na porta, insistentes, acompanhados por gritos de desespero. É impossível ignorar. Nossos interlocutores fazem cara de assustados. Estavam vindo, né? Pedimos desculpas e vamos ver se alguém se feriu gravemente ou se um bandido mascarado, ou pior, sem máscara, invadiu o apartamento. Mas não, claro que não. A Malu falou que dinossauro não existe. Soluça de tanto chorar nossa Ceci, a de 2 anos. Maria Luísa, de 5, berra a verdade inconveniente da extinção dos dinos. Meus sogros chegam, enfim, correndo para lidar com esse debate jurássico. E voltamos a trancar a porta. Aí a conclusão. Parece engraçado hoje, mas na hora esse episódio tragicômico abalou minha concentração, minha segurança diante daquele CEO e a linha de raciocínio do meu entrevistado, não necessariamente nessa ordem. O que me confortou foi a certeza de que não sou o único pai a enfrentar perrengues diários nesse arranjo disfuncional que tem sido o home office com crianças.
o teletrabalho emergencial, né? Tão disfuncional que dia sim, outro também parece um hospício, ou um cárcere privado. Uma analogia razoável para o closet office, onde trabalhou durante um período da pandemia a jornalista Débora Zanelato. Então, assim, e aí a mesma matéria dá umas dicas ali. Você vê que isso ilustra perfeitamente, né? Um caso que ilustra todos os outros e que a gente tem que ter empatia. Né? Tá numa reunião, algum membro da equipe teve um inconveniente, tranquilize, fala, não tem problema nenhum, fica tranquilo, eu também tenho crianças pequenas se for o caso, ou tenho essa ou aquela dificuldade, né? É questão da gente humanizar a gestão, né? E aí essa própria matéria também diz umas formas ali de a organização poder ajudar, mostrando empatia, que é o que a gente está falando, marcar reuniões com antecedência. Essas reuniões inesperadas não são legais. É claro que emergências acontecem. Reuniões de última hora acontecem, mas elas deveriam estar no campo das exceções, não deve virar regra. Reuniões que você é chamado, vem um WhatsApp assim, entra na reunião aí agora. Não pode ser regra. Isso é um fator estressante, porque a pessoa fica naquele que eu chamo de plantão eterno, né? Eu não, né? Várias pessoas chamam de plantão eterno. A qualquer momento ele pode ser acionado. Isso deixa a pessoa no estado de tensão. Programe-se, envie com antecedência. A tudo que pode ser planejado, planeje, né? E ser flexível com os horários, né? Tem pessoas que têm facilidade de se mobilizar mais em tal horário, em qual horário. Então, o gestor e os membros da equipe terem esses combinados, né? E centrar nas entregas, né? No acompanhamento pelas entregas. Bom, então a gente viu aqui esse terceiro item, vamos caminhar então para a gente fechar com os dois últimos, tá? E aí, então, a gente passa para 5 desafios para a qualidade do gerenciamento remoto, tá? Vimos o contexto, vimos o histórico, vimos a definição, vimos os subsistemas de gestão de pessoas, como as instituições, exemplos de mobilização das instituições, toda a problemática que está acontecendo durante o teletrabalho emergencial, que certamente também está acontecendo aí na Câmara, né? Tá, isso é geral. E agora vamos ver alguns desafios importantes, e a gente está dando dicas aqui também, né? Vamos ver alguns desafios para a qualidade, a boa qualidade do gerenciamento remoto. Primeiro, a questão da gestão da mudança. O gestor, a gestora, né, eles vão gerenciar a mudança. Agora veja que são muitas as mudanças. Olha só, muda o paradigma laboral, ele passa de presencial a remoto, isso é já uma quebra de paradigma radical. A pessoa estava ali na sua vista, agora ela já está a quilômetros de distância. E aí? Né? Muda o local de trabalho, muda a autonomia para a realização do trabalho. O gestor já não fica preocupado com minudências, com filigranas, ele vai controlar pelo resultado, pelas entregas. Mudam as relações com gestores e colegas, não que elas piorem, não é isso, mas elas ganham novos contornos. Muda a forma de acompanhamento das entregas, muda a forma de comunicação, muda a forma de gerenciamento. Olha só quanta mudança. Então, aqui nesse ponto, a primeira coisa que o gestor tem que fazer, o gestor, a gestora, é gerenciar essa mudança dentro dele mesmo, na sua própria cabeça. O gestor, às vezes, é uma figura refratária à implantação do teletrabalho. Às vezes é um empecilho, e estou falando isso pelos estudos. Porque tem medo de perder o controle, tem medo dessa mudança, tem medo de não conseguir atingir resultados por meio da equipe. Então, primeiro ele tem que fazer um trabalho na cabeça dele, rever os seus conceitos e rever até, às vezes, preconceitos. Então, primeiro, gerenciar essa mudança dentro de si e ajudar a gerenciar isso, na sequência, ajudar a gerenciar isso na equipe. Para as pessoas também da equipe representa muita mudança. Então, como que o gestor, e ele vai mobilizar uma série de ferramentas para isso, né? Tendo uma comunicação próxima, né? Se fazendo disponível, dando metas claras, fazendo um bom acompanhamento, dando feedback contínuo. Então, tem várias formas de trazendo as orientações que vêm das camadas mais elevadas para as equipes, orientações no sentido do trabalho remoto, das políticas da empresa. Então, o gestor ele vai ajudar nesse gerenciamento da mudança. Primeiro, trabalhando a sua própria cabeça.
e depois ir ajudando a equipe nesse processo. Segundo, capacitação, né? E aqui eu vejo 2 pontos. Por um lado, é tarefa da organização capacitar suas lideranças para o gerenciamento remoto. Por exemplo, essa atividade aqui é uma atividade nesse sentido, né? E então o gestor, né, a gestora devem aproveitar toda a oportunidade que a organização der. Aproveitar ao máximo. Vai. Está falando em gerenciamento remoto, está falando em alguma coisa de trabalho, vai, participa, né? Então essa é uma linha. A gerência, né, os líderes, aproveitarem tudo que a organização está oferecendo em termos de capacitação. E a outra linha que não pode de forma alguma ser negligenciada é a linha do autodesenvolvimento. Você, gestor, gestora, busque se autodesenvolver sobre o gerenciamento remoto. Coloque uma meta aí de ler 2 ou 3 matérias por semana sobre o assunto. Tá? Leia sobre temas diferentes. Já vou ler sobre, porque o teletrabalho, né, tem vários temas dentro dele. Então procura, essa semana eu vou ler sobre isso, na semana que vem eu vou ler sobre aquilo. Veja vídeos, né? Faça cursos, tem cursos gratuitos. Promova o seu desenvolvimento, né? Nós somos responsáveis, já se foi aquele tempo em que a organização via tudo da carreira da pessoa, dizia tudo que ela ia fazer, agora é um compartilhamento. A organização entra com recursos, com ferramentas, com capacitações, e a pessoa também vai selecionando aquilo que ela acha que faz mais sentido para a carreira dela, vai aproveitando tudo isso, vai também demandando novas coisas. É assim que funciona, né? Outro ponto, o aprimoramento das condições de trabalho é um desafio também. Quando eu falo condições de trabalho aqui, né, vai muito além da questão de se há uma boa ergonomia presencialmente ou remotamente, é criar um ambiente de trabalho favorável para o trabalho remoto, né? O gestor tem um papel importantíssimo nisso. A forma como a gestora, o gestor mobilizam a sua equipe, como eles transmitem segurança, como eles praticam um bom gerenciamento remoto, vai criar um ambiente saudável. E isso é um desafio, criar esse ambiente saudável. E isso é aprimorar as condições de trabalho. O gestor tem um papel fundamental. Não é possível uma organização aprimorar as condições de trabalho sem contar com o trabalho do gestor. Não tem como. Não tem como. A organização, quando ela quer fazer isso, por meio dos seus programas de qualidade de vida, por meio de tudo que ela pode oferecer, ela vai fazer por meio das lideranças. Então, aproxime-se da gestão de pessoas, veja como estão os programas de qualidade de vida, tente trazer isso para a sua equipe, divulgar isso, difundir isso na sua equipe. Quarto, a manutenção e desenvolvimento da cultura organizacional também é um desafio, né? Fala-se que essa questão do remoto pode fazer com que haja um descolamento da cultura organizacional. Então, novamente, as lideranças são aí um elemento importante para a promoção dessa cultura, para a divulgação da estratégia da empresa, da organização, né? O que o órgão está fazendo, quais são as linhas mestras, quais são as diretrizes, como que se encaixa no dia a dia do departamento, da unidade, da divisão, da seção. E o acompanhamento do teletrabalho, do trabalho remoto. Vamos nos deter aqui um pouquinho mais, a gente está caminhando já para concluir, né, dentro aí da 1h15 que eu previ. Uma pesquisa da SAP, que teve até o apoio técnico da Sobrat, né, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, uma das perguntas feitas, uma pesquisa com centenas de instituições, inclusive instituições públicas, quando perguntou assim, quais benefícios mais significativos sua empresa viu no teletrabalho? 57% disseram redução do custo de manutenção do prédio, 56% maior produtividade, 31% menor absenteísmo, 21% redução do espaço disponibilizado ou alugado e 3% ajudou na contratação de pessoal. Veja aqui a maior produtividade figurando aí na cabeça, aí, né, junto com a questão da redução de custos. Então, as organizações querem produtividade, os gestores querem a produtividade, isso é legítimo, isso é bom, a organização ser produtiva, fazer entregas para a sociedade, como é o caso da Câmara, né? Agora, como se faz isso aqui é o ponto, né? E como se faz isso no trabalho remoto também é o ponto. Então, olha só, Jack Niles ele fala o seguinte, que a função do telegerente é fornecer ao teletrabalhador, padrões específicos, mensuráveis, atingíveis, de forma que ele saiba o que precisa ser feito, quando
e com que qualidade. Isso aí, ele está falando de estabelecer metas. As lideranças precisam se aprimorar na tarefa, na ação, no conhecimento de estabelecer metas. O bom gestor, a boa gestora, dominam a técnica de estabelecer metas. Tem que dominar, tem que estar no sangue, uma boa meta, tá? A gente não vai entrar isso aqui, não é nosso objetivo entrar nessa seara aqui, mas dar esse recado, tá? E na lógica do trabalho remoto isso se torna mais importante ainda, porque a lógica de entregas ela está intrinsecamente ligada a estabelecer metas. Olha só o que o Vicente Falcone fala, né? O grande consultor aí do Brasil, né? Ele fala assim, olha que interessante, liderar é bater metas consistentemente com o time e fazendo certo. É claro que aqui está focando no aspecto da liderança, voltado para resultados e tal. A liderança é algo muito rico e pode ser vista sob diversos prismas, vieses e tudo mais. Aqui estamos com esse foco, né? Mas a frase é interessantíssima. Ele fala de 3 coisas. Olha, liderar é bater metas consistentemente. Quer saber se você é um bom líder? Se você bate metas consistentemente. Se você bate metas consistentemente, é um bom líder. Agora, veja que é com o time, com a equipe pressupõe que você está preservando a saúde física e mental da equipe. Esse com o time aqui está embutido isso ali, tá? Com o time não é nenhum super-herói que fez sozinho, tá? É com o time e fazendo certo. Fazendo certo é a dimensão ética. Ou seja, eu não posso arrebentar com a minha equipe, eu não posso fazer o errado para conseguir resultados. Então, liderar é bater metas consistentemente com o time e fazendo a coisa certa, né? Fazendo certo. Gente, eu chego então às seguintes conclusões aqui para a nossa conversa de hoje. A gente vai abrir, né? Primeiro, que a qualidade do gerenciamento remoto, historicamente, já era importante no contexto de implantação do teletrabalho nas organizações. Antes da pandemia, já era importante o gerenciamento remoto, porque ele é que viabilizava o sucesso, em grande parte, né? Ele que viabilizava o sucesso do teletrabalho nas organizações. Segundo, durante o teletrabalho emergencial, que é aquele no qual nós ainda estamos, o gerenciamento remoto é essencial para que a prática seja a melhor possível, mesmo com todas as limitações que o momento apresenta, como foi aquele caso que a gente acabou de ler ali, que ilustrou inúmeras dificuldades que esse momento está tendo e que a gente não pode confundir o teletrabalho normal com o teletrabalho emergencial, tá? E terceiro, que após a pandemia, o gerenciamento remoto continuará sendo relevante, ganhando ainda mais importância na medida em que aumentam a relevância, da promoção de uma experiência de teletrabalho saudável, que preserve a saúde física e mental das pessoas, e 2, aumenta a relevância do acompanhamento das entregas pelas equipes. Essas duas coisas vão ser muito importantes. A questão da saúde física e mental já vinha crescendo, vai crescer mais ainda. Há organizações criando uma diretoria de saúde, qualidade mental, né? Tem até um nome pomposo em inglês, o Chief Happiness Officer, o executivo de felicidade, vamos dizer assim. Já estão criando esse cargo nas organizações, tá? Então, as minhas 3 conclusões são essas, e todas as 3 mostram o antes, o durante e o depois, né? As conclusões estão, eu encadeei dessa forma, o antes, o durante e o depois. Em qualquer um desses tempos, passado, presente e futuro, o gerenciamento remoto é relevante. Portanto, fica um recado. Precisamos a partir de qualquer nível em que estejamos, precisamos caminhar para o aprimoramento das nossas competências de gerenciamento remoto, tá? Talvez um dos recados principais seja esse. E aí concluo dando aqui um bônus para vocês, essa fica de bônus aqui, o perfil do bom gestor remoto. Aqui um bônus que eu começo falando dos nãos, depois falo dos sims, né? Então, o bom gestor remoto, a boa gestora remota. O que é? Não faz microgerenciamento, né? Não fica ali em cima da pessoa vendo minudências, filigranas, não faz microgerenciamento. Não sobrecarrega a equipe com reuniões desnecessárias. Não deixa o teletrabalhador sem comunicação.
esquecido. Não esquece dos membros da equipe que têm dificuldade, mas o bom gestor remoto tem foco em entregas, estabelece comunicação de qualidade com a equipe, acredita no teletrabalho, vence barreiras, preconceitos, conceitos, ele experimenta e vence barreiras, né? Acredita no teletrabalho, dá feedback contínuo à equipe, confia na equipe dentro daquele panorama, né? daquele pano de fundo que eu falei, pratica a desconexão e respeita a desconexão da equipe. Então, com isso, nós cumprimos também aqui esses 2 últimos objetivos nossos. E eu desejo para todos vocês, gestores e gestoras da Câmara dos Deputados, nós estamos aí com 80 pessoas na sala, desejo muito sucesso no gerenciamento remoto. Que a partir do lugar onde vocês estão, vocês possam subir para novos patamares de excelência nos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao teletrabalho, que venham a desembocar em entregas para as equipes de vocês, para as gerências e para a Câmara e para a sociedade, tá? Ficam aqui os meus contatos, vocês podem me procurar no LinkedIn, é só botar o meu nome lá, tem uma série de materiais lá com publicações que eu faço sobre o assunto, tem muita coisa lá, e também no YouTube tem um canal chamado Teletrabalho em Foco, que eu criei no ano passado, no meio da pandemia, para falar exclusivamente sobre o teletrabalho. Está lá, eu estou desenvolvendo esse canal, já está lá com 36, mais ou menos 36 vídeos, tem material lá que eu acho interessante, vamos ver se vocês vão achar também, né? Então, eu agradeço a vocês, agradeço esse convite, fiquei muito honrado de poder falar para a Câmara dos Deputados, muito honrado, tá? E agradeço a Eliana, a Naissa, a Joelma, a Juliana, a Jamília, o Luiz Mário, e estou à disposição de vocês. Vou fechar aqui a minha tela, estou completamente à disposição de vocês aí até 5 horas ou até a hora que vocês quiserem. Muito Ó, já estou obrigada. até perguntando aqui, né, Eliana, só adiantando, se vai ter acesso aos slides dessa apresentação. Eu mando os slides, está no formato PDF, mando para a Eliana ou para a Jamília, aí vê para quem for melhor aí, e aí distribui para todos os gestores aí, tá? A apresentação está gravada também, né, Eliana? Isso, isso. Eu queria também solicitar aos senhores gestores que preencham a avaliação disponibilizada no chat antes do final do nosso evento. E agora a gente vai passar para as perguntas, Falber, né? Eu tenho algumas perguntas já aqui, mas eu também queria trazer para você um pouco da experiência, né, de estudo do teletrabalho. Eu faço parte de um grupo de estudos do Interpoderes, né, que estuda o teletrabalho, e algumas dessas dificuldades do teletrabalho que você trouxe aqui para a gente, são dificuldades que já existiam antes do período de pandemia, né? Elas fazem parte desse processo de construção do teletrabalho nas instituições, que vem se aprimorando ao longo do tempo e com a pandemia essa necessidade ficou ainda mais premente. Então, um dos pontos que assim, é muito destacado, tanto no legislativo como no judiciário, executivo, é a questão da capacitação dos gestores, né? Os gestores, eles precisa haver um desenvolvimento, um suporte, uma capacitação, tanto técnica quanto interpessoal. Então, essa é uma sugestão desse grupo, investir na capacitação dos gestores também, e passar informações também para os servidores, né, sobre questões de saúde mental, mobiliário, e um outro ponto, até ligado ao desenvolvimento de competências interpessoais, é muito ligado à socialização e à saúde mental dos servidores da equipe, né, porque esse é um problema que já ocorria antes da pandemia, mas que se agravou agora nesse período, né, de pessoas, quando você fala em pessoas deixadas no meio do caminho, eu acho que tem essa questão da tecnologia muito ligada, às vezes, até ao ageísmo, a alguma dificuldade, ao estabelecer um vínculo de confiança com pessoas novas e também a como agregar o grupo, manter aquele grupo unido e a questão da saúde mental, manter o grupo unido e bem, saudável, né? Então, existem algumas orientações que foram passadas para gestores e principalmente a criação de um serviço, um setor que dê suporte tanto aos gestores quanto aos servidores
nessa questão da saúde mental. E na Câmara dos Deputados a gente tem um programa de valorização do servidor, a gente tem um processo, daí até fica aqui como uma orientação para os gestores também, né, que podem procurar o processo, caso tenham pessoas na equipe com alguma dificuldade, caso vocês também tenham dificuldade em lidar com alguns servidores que apresentem alguns problemas ligados a comportamento, a humor, né? E temos também o departamento médico da Câmara, né? E esses dois setores trabalham em parceria. Então, uma das sugestões desse grupo Interpoderes é a criação desse setor de suporte psicossocial. Uma outra questão também relacionada à socialização, porque você manter uma equipe com uma relação social ali daquele grupo durante esse período de pandemia, com o teletrabalho, não é tão fácil. Então, eles apresentam algumas sugestões, né? E me veio à cabeça até uma prática do próprio CEPOL, do Centro de Formação e Treinamento, que tem uma ferramenta de comunicação, e ali eles têm um espacinho de cafezinho virtual, né? Onde as pessoas podem se encontrar virtualmente para um bate-papo, uma troca de experiência, para fazer aquela socialização que é feita no presencial, no cafezinho. Então, para esse momento, a gente achou que é uma ideia interessante, então estou trazendo aqui até para os gestores também, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre, se você tem alguma outra dica sobre como tratar esses problemas relacionados à saúde mental dos servidores, né? Principalmente aí nesse momento de pandemia, se tem alguma... Eu acho que isso tem também muito a ver com a pergunta do Frederico, né? Que ele coloca aqui: tenho visto alguns servidores desenvolverem alguns problemas emocionais, psicológicos. Como lidar melhor com isso para facilitar o reequilíbrio da equipe? Olha, eu acho que essa questão passa, obviamente, por tudo que a gente falou aqui, no desenvolvimento de uma liderança remota de alto nível. Isso aí é imprescindível para que a experiência do teletrabalho seja agradável, seja produtiva, não gere exaustão nas pessoas. Porque, veja, muito do que está acontecendo e das reclamações são questões que podem facilmente serem resolvidas. Ah, estamos fazendo inúmeras reuniões. Reduz as reuniões. Programa melhor, distribui melhor as reuniões. Então, assim, a liderança, o desenvolvimento do gerenciamento remoto vai fazer com que esses problemas diminuam, assim, drasticamente, né? E eu acho que vocês estão no caminho certo aí, as coisas que você apontou, Eliana. E, assim, usar os recursos que a organização já tem, né? A Câmara, com toda a sua estrutura, ela já tem recursos para abordar essas situações profissionais. Às vezes tem psicólogos, assistente social, os próprios profissionais que trabalham na área de gestão de pessoas. O problema que eu vejo, estive vendo isso recentemente na instituição, é que às vezes esses recursos não são acessados. Eu estava ministrando uma capacitação recentemente e era uma capacitação para gestores, ali para 30 gestores. E aí tinha uma pessoa da área de saúde mental, tal, de qualidade de vida, e ela falou de algumas coisas que a organização tinha à disposição que os próprios gestores não sabiam. E eles falaram assim: poxa, que bom saber que tem esses recursos, porque eu posso sugerir isso para um membro da minha equipe, né? Então, assim, o gestor se apropriar daquilo que a organização já oferece em prol da sua equipe também é algo muito interessante, né? E, assim, um ponto também, um último ponto que eu diria aqui, é tocar, trazer, porque às vezes a gente sabe que o problema está ali, mas a gente não quer mexer com o problema. Vamos deixando para ver como é que fica, né? E isso pode agravar as coisas. Então, assim, abordar as questões. Se há pessoas na equipe, né, que estão sofrendo, e aqui abre um parênteses para dizer também o seguinte: os próprios gestores também, há casos de gestores também sofrendo, porque a função gerencial não tira deles o lado da sensibilidade, o lado de ser passível de sofrimento. Tem até matérias mostrando isso, os gestores estão sofrendo, né? Porque tem havido cobranças,
e eles ficam nesse meio de campo, né, entre a cobrança que vem de cima e o próprio trabalho que eles têm que realizar perante a equipe. Então, eu acho que é isso, é desenvolvimento das lideranças, é aproveitar aquilo que a organização já oferece e é tratar efetivamente os casos, não deixar ficar rolando. Tem situações assim, poxa, vamos tratar usando sempre a parceria com as unidades da empresa que têm recursos para aportar, que é o RH, que é a área que cuida de qualidade de vida, que é assistência social. Existem recursos. O gestor, ele tá, e o RH, eu posso dizer isso que eu sou de RH, o RH ama fazer isso, né? O RH está esperando alguém vir para pedir ajuda. Por quê? Porque ele gosta de ajudar e tem recursos para isso, né? Pela sua formação, por toda a competência que foi adquirindo ao longo do tempo. Então, eu diria isso, Helena. Sim, e tem essa questão também que, para muitas pessoas, o trabalho é o único vínculo social, né? Então, alguns servidores que estão muito isolados e que tinham no trabalho essa interação, com certeza podem estar em sofrimento, podem estar numa situação um pouco mais complicada. Então, até, eu acho que quando a gente fala em empatia dos gestores, é um tema para a gente ter atenção, né? Com a nossa equipe, com os servidores, né? Tem toda essa questão dos pais que estão tendo que se organizar, né? Não são poucas as reuniões em que a gente participa, que o pai está ali e de repente entra uma criança correndo e tal, a gente até se diverte, mas a gente sabe da dificuldade que é lidar com isso, né? Então, eu acho que esse tema da empatia é muito importante, né? A gente ter uma atenção e também para com os gestores, né? Porque o gestor também fica muito pressionado, né? Ele entrou ali, de repente, no caso da Câmara, num teletrabalho provisório, não necessariamente, quer dizer, não tinha experiência para isso e ele foi obrigado a se reorganizar, né? Então, a gente sabe que é necessário esse aprimoramento, essa capacitação, e para que a gente tenha um olhar em relação a isso. Eu tenho aqui pergunta também da Naissa, né? Como o gestor poderia evitar o mesmo esquema do trabalho presencial no teletrabalho? Então, buscando conhecer o funcionamento do gerenciamento remoto. É aquilo que Uhum. eu falei do gestor buscar o autodesenvolvimento. E, é por isso que eu falei que um dos principais recados aqui de hoje é o seguinte: eu, como gestor, eu tenho que buscar desenvolver a minha competência de gerenciamento remoto, porque ela é importantíssima. Já era, no caso daquelas organizações que tinham trabalho remoto, e para aquelas que não tinham, passou a ser agora com a entrada no teletrabalho emergencial, e daqui a pouco tudo indica que as organizações vão continuar tendo teletrabalho, aquelas que não tinham. Então, eu tenho que colocar na minha cabeça como gestor que eu tenho que me desenvolver nisso, aproveitando a todas as oportunidades que a organização me dá, e eu mesmo buscando esse desenvolvimento, porque aí eu vou discernir, eu vou falar, bom, eu não posso atuar mais dessa forma que como se a pessoa estivesse aqui presente, eu tenho que me aprimorar, estabelecer metas, eu tenho que saber dar prazo, saber estabelecer controle. Então é isso é que vai fazer essa migração da lógica dos escritórios ser aplicada para a realidade remota. O gestor vai cortar isso com conhecimento aplicado. Agora, se ele ficar só esperando e tal, ele vai começar, pode ir no tentativa e erro, e ter muito erro, isso pode gerar um desgaste. Bom é que procure o aprimoramento, que aí sim, não vai realizar dessa forma, né? Além da possibilidade de trabalhar com equipes mistas, né? Parte presencial e parte remota, né? Isso também pode já estar acontecendo, como pode acontecer futuramente, né? Então, essa habilidade aí que vai ser requerida, eu acho que vem com a experiência, né? Que é tudo novo. Muitas vezes você pode encurtar caminhos, mudar processos de trabalho que funcionavam no presencial, você pode, com a ajuda da tecnologia, achar outros caminhos, cortar alguns processos, né? E no caso do presencial, alguma coisa você pode manter, mas também pode ajustar. Então, acho que vai muito nessa linha. A gente tem aqui também a pergunta do Francisco Glauber. Gostaria de saber do nobre professor se ele entende o que ele entende como produtividade, que métricas e fatores podem ser usados para mensurá-la. Isso. Esse aí é um dos pontos centrais, né? Até o Nilson comentou ali, né? Complexa pergunta, Glauber, né? Mas acho pertinente uma boa oportunidade. Isso, realmente é complexo, talvez seja um dos pontos mais difíceis aí. Mas veja o seguinte,
Quando se fala em produtividade no teletrabalho, a primeira coisa que tem que pensar é como que que a empresa, a organização, já vinha fazendo isso quando nem se falava em teletrabalho, né. O que que a instituição já tem sobre isso? Esse que é o ponto, né. Buscar o que a organização já tem e ver como que isso pode ser aplicado para a realidade remota, né. O que não pode é o seguinte assim, sobre essa questão de medir produtividade, isso aí já é uma coisa batida, né, assim, existem metodologias, né, de como estabelecer metas, cada instituição, adota metodologias específicas, BSC, planejamento assim, planejamento assado, agora, o que tem que ter cuidado é o seguinte, não pode ficar querendo cobrar produtividade de quem está remoto, e aí não cobra de quem está só presencial. Como é que é isso? Tem que fazer uma coisa de forma integrada, né, tem que fazer uma coisa de forma integrada. Então, assim, a questão da produtividade, a organização tem que buscar o que já existe nela, ver o que já existe. Porque às vezes o que eu vejo muitas vezes, em equipes que vão trabalhar vão se debruçar sobre o assunto, é a partir do zero, como se a organização não tivesse nada. E a organização tem alguma coisa, mesmo que não seja tão eficiente, tem. Agora, se está muito rudimentar mesmo, não tem nada de métricas de produtividade e tal, aí há necessidade de pensar em fazer um trabalho maior, que traga uma lógica de mensuração de produtividade para a instituição, tanto para aquele que está presencial, para aquele que é o híbrido e para aquele que é exclusivamente teletrabalho, para que todos possam ter a sua produtividade, medida, apurada, né. Aí também discutir esse ponto que é o seguinte, vamos exigir aumento de produtividade, como algumas organizações têm exigido? Eu particularmente, é a minha opinião, tá, não estou prescrevendo isso aqui que eu vou falar para a câmera, mas estou falando a minha opinião como pensando livremente. Eu não acho, uma boa coisa se exigir aumento de produtividade. Eu acho que tem que se dar todos as ferramentas para que haja uma experiência ótima de trabalho remoto, e a produtividade vai aparecer. Eu acho que ela deve ser acompanhada. Se uma pessoa é colocada em teletrabalho e cai a produtividade, até pode cair no início de adaptação, mas passada essa fase de adaptação, se a produtividade não é a mesma, um pouco maior, tem que ver o que está acontecendo, porque espera-se que aumente. Agora, exigir, como alguns órgãos exigem, eu até entendo o caso de alguns órgãos, você vê isso muito no judiciário, que tem estoque de processos, né, que precisa ser atacado e tal, mas eu acho que essa tendência, mesmo no judiciário, vai diminuir daqui a pouco. Eu não acho interessante exigir aumento. Eu até entendo porque faz isso. É uma forma de se legitimar perante a sociedade. Ah, o servidor está em casa, mas olha, tem que trabalhar 30% a mais. É tipo dar uma satisfação para a sociedade. Mostrar a Eu acho. eficiência do teletrabalho, né? Oi? É mostrar a eficiência do teletrabalho para a Mostrar sociedade. eficiência. Então, mas você pode mostrar Outras eficiência formas. medindo. Você mede e fala, olha, aumentou 30%, 15%, 20%, mas não quer dizer que você exigiu que aumentasse. Você deu as condições para que ela se elevasse, né. O próprio teletrabalho em si, ele já é um fator de aumento. E se você de forma proativa cria boas condições, aí a coisa vai, né. Mas Essa é questão isso, sim. da produtividade, assim, ela vem sendo discutida, assim, nesse grupo, e isso realmente a tendência é não seguir essa exigência por uma produtividade maior, né? Os próprios órgãos estão chegando a essa conclusão. E essa dificuldade em mensurar de métrica, ela é comum, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo, apesar do judiciário ter o processo que é mais fácil de quantificar. E aí eu entro aqui na pergunta da Cida, que é muito ligada à nossa realidade, né? Como estipular metas quando o nosso trabalho é reativo à vontade e ao tempo político? Essa é uma particularidade da Câmara, né? E que a gente precisa de mais maturidade, mais experiência para encontrar o caminho da instituição, porque nós temos uma gama muito grande de atividades, né? Nós temos as atividades administrativas, as atividades legislativas, e essa agenda política, né, muitas vezes ela dita esse ritmo. E é tudo muito inusitado, né? A gente passa por situações assim que às vezes uma comissão vai bombar e ela vai ali exigindo horas e horas de trabalho e o plenário dá uma acalmada, daqui a pouco inverte. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, como lidar com isso?
Eu acho que isso aí é algo dado, né? É dado que é dessa forma, é que o trabalho ele é acionado por meio de uma demanda que não há muita previsão. Mas, então você pode tomar o ponto de medição a partir dessa demanda. Chegou o pedido de um parecer, quanto tempo eu levo para fazer esse parecer? Ah, o parecer a partir de chegar a demanda, vai ser feito em uma semana, vai ser feito em 3 dias. Ah, se for parecer de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade. Onde você Então, coloca assim, o grau de dificuldade, né, da tarefa. exatamente. Eu acho que o fato de não haver previsibilidade com relação à chegada das demandas não é impeditivo e nem dificulta tanto, o estabelecer métricas não, né. Pode começar, categorizando quais tipos de demanda chegam. Ah, chegam demanda, pedido de parecer, pedido de análise técnica. Ah, vimos pelas últimas demandas dos últimos 3 meses que são 10 tipos de demandas que chegam mais. Eu tenho um prazo estipulado para esses tipos de demanda? Não, não tenho para nenhum. Opa, então começa a estipular. Qual é a número 1? Ah, número 1 é pedido de parecer, é a que mais aparece. Ou de análise técnica, uma nota técnica, é a número 1. Opa, eu posso usar isso, baixa complexidade, média e alta. Então, a de baixa complexidade eu respondo em 3 dias, a de média complexidade eu respondo em uma semana, a de alta em 15 dias. Agora, vamos ver se isso atende às expectativas de quem está demandando, e aí vai calibrando. Então, não vejo que seja dificuldade o fato de você não saber quando a demanda chega, não. Uhum. Assim, a diferença é que você não vai ter uma fórmula única, né? Para uma área que trabalha só com processo, né, que tem um Uhum. tipo de entrega, e uma área que tem um outro tipo de demanda que é ligada muito a essa agenda política, né? Então, eu acho que essa sua orientação é muito boa, de você fazer uma avaliação dos seus processos de trabalho e vai trabalhando com uma certa previsibilidade, né? Apesar da Câmara ser imprevisível, né? É o que a gente pode fazer. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta aqui no chat. Eu vi aqui, Eliana, um relato aqui da Juliana, né, falando que montaram uma ambientação remota para os novos estagiários que estão em teleestágio. Ela até inventou um termo aí, ó, né? Hum, É, até agora temos recebido um retorno positivo. Muito legal, né? Isso é uma ação bastante interessante. Pode dar até um estudo de caso aí de vocês que publicar aí, e até vir a colaborar com outras instituições, né? Eu até gostaria depois de saber um pouco mais sobre esse, essa ação, né? o Sephora ele tem práticas aí no gerenciamento remoto que são bastante interessantes. Eu vou até aqui passar para os gestores, né? Eles têm o Cantinho do Bem-Estar, eles têm esse cafezinho virtual. Então, ele tem alguns espaços ali para descompressão, né? Até mesmo virtual, à distância, e também que possibilitam um certo encontro, né? Que é fundamental. Aquilo que você falou das reuniões virtuais, da fadiga do Zoom, né? A gente tem essa preocupação também com o direito à desconexão, a gente tem preocupação com as ferramentas de comunicação, porque muitos usam o WhatsApp é uma ferramenta que você usa muitas vezes no trabalho e também no pessoal. Então, é um certo cuidado com a linguagem que você usa, é a possibilidade de estabelecer um acordo de convivência virtual com a sua equipe, né, para que você não venha a ter surpresas e para que naquele grupo se trate de questões somente de trabalho e tal. Eu acho que isso também é uma orientação que vale para os gestores, né? Podem ter outros grupos de colegas e tal para outros assuntos, mas que ali naquele grupo de trabalho você tenha certos acordos, né, para evitar um desentendimento, até porque aquilo que é escrito é muito diferente do que a gente fala, da forma como a gente fala, e muitas vezes a mensagem pode não ser recebida, né, a contento, ou da forma que a pessoa gostaria de passar. E outra questão também é da própria jornada de trabalho, né? É você avaliar o que realmente é urgente no momento que você vai passar aquela informação, para evitar aquele excesso de conectividade, aquele excesso de informação, e muitas vezes uma coisa que é para o outro dia, que pode ser tratada no outro dia, ali durante aquele período de jornada, que foi pré-acordado, que foi pré-estabelecido com o pessoal da sua equipe, né? Então, acho que são alguns cuidados que a gente
poderia ter, né, com as pessoas da equipe. Eu acho que chegou mais uma pergunta aqui. Da Andréia? É isso mesmo, você está lendo aí, né, Fábio? Tô vendo aqui também. Aham. Eu posso ler aqui, se você... Ó, ela fala assim, há uma tendência mundial de se trabalhar remotamente de vários lugares. A Câmara ainda não permite isso. Isso porque alguns servidores precisam comparecer à Câmara, eventualmente, mas, por outro lado, algumas entregas podem ser feitas à distância. Como resolver isso? Essa tendência, né, que a Andrea está falando é o chamado Anywhere Office, né, o trabalho de qualquer lugar. O Supremo Tribunal Federal, lá no programa deles de teletrabalho, que começou com a experiência piloto em 2016, eles tinham essa possibilidade eles tinham pessoas trabalhando fora do Distrito Federal, né, em outros lugares, inclusive fora do país. Teve um momento lá, quando foi renovar o piloto, em 2017, a ministra Carmen Lúcia, ela determinou o retorno de todo mundo que estava fora. Eu não sei exatamente como ficou depois, mas por quê? Porque havia uma preocupação. Porque isso tem uma questão que impacta na sociedade. O funcionário da Câmara está morando na Inglaterra, está morando no Chile, está morando não sei onde. Então, assim, nessa questão de até onde a pessoa pode ir, não tem certo e errado. Tem escolhas que a instituição faz e que ela vai caminhando em maturidade. Vamos permitir que a pessoa more em municípios aqui próximos, no raio de tanto, ou então só dentro do Brasil. Morar fora do Brasil tem umas outras questões que se colocam, que alguns acham que não deveria o servidor morar fora, tudo no campo da conjectura aqui, né? Porque o fato de ser servidor público teria o pressuposto de prestar esse serviço público no próprio solo do brasileiro, né? Salvo exceções como carreiras diplomáticas e de representação e afins. Mas isso é tudo no campo da discussão, isso é uma coisa nova. Por exemplo, empresas privadas estão avançando. A XP, né, da área de investimentos e tal, colocou esse trabalho de qualquer lugar e designou uma pessoa para cuidar só dessa questão remota, e as pessoas estão trabalhando de várias cidades do Brasil e até de fora do país. Tem algumas empresas privadas indo nesse sentido. Como eu falei também, né, André, lá no início da palestra, tem empresas privadas que estão permitindo fazer isso, mas quando a pessoa muda para uma cidade menor, ela reduz o salário da pessoa, dentro da ideia de que a remuneração deveria seguir o contexto geográfico. Uma coisa é uma pessoa morar em Nova York, outra coisa é morar numa cidade menor. E aí isso também está no bojo da questão. Não para a gente da área pública, que tem a questão da isonomia e você praticar salários diferentes de acordo com o local, isso não tem aderência, né? No Mas caso é isso. Sim. do Supremo, Falber, eu acho que foi relacionado à licença para acompanhar o cônjuge, né? Porque eu acho que foi isso que ela suspendeu em 2018, a ministra Carmen Lúcia. Mas era, até então, a única forma permitida de você trabalhar no exterior. Depois eles cortaram isso, né? Mas eu acho, Eliana, que além desses casos, havia outros casos que não especificamente acompanham Não estavam na cônjuge. norma. Não estavam É, na né, norma. porque isso que eu acho, né? Não estou afirmando isso categoricamente, porque na resolução, falava assim que sejam revistos os casos de pessoas que estão fora, né? Então, eu depreendi ali que poderia ter casos assim, que não fosse... Porque esse caso de acompanhar cônjuge é um caso muito natural, né? A pessoa, um cônjuge vai para se capacitar, aí é um caso que você entende, né? Às vezes até um servidor também está indo pelo órgão dele para fazer uma capacitação, o outro cônjuge vai e faz de lá o teletrabalho. Você não perde a pessoa, porque, caso contrário, a pessoa teria que pedir exoneração para poder acompanhar poxa, né? E aí, às vezes, é um excelente servidor e vai perder aquele servidor por causa disso. Isso tem um custo. Ainda mais com quadro reduzido, né? Exatamente. A gente tem outra pergunta aqui, Falber, do Jorge. Você está lendo? Ele está falando assim, um dos problemas que vejo no teletrabalho é a mudança de cultura, também não só dos trabalhadores, mas do que atendemos. Quando a pessoa chega presencialmente na sala de alguém e verifica que ele está ocupado ou em reunião,
essa pessoa compreende a situação. Agora, quando você não atende remotamente alguma pessoa por alguma razão legítima, há uma certa desconfiança sobre o atendente. Como melhorar isso? Que é aquele ponto que eu estava colocando, né, do estar disponível a todo momento, né? Isso é uma questão de elevar o conhecimento de como a prática... É uma questão também de se estabelecer orientações dentro da empresa, né? Por exemplo, teve um caso aí de uma empresa, foi uma empresa privada, que o presidente da empresa chamou uma reunião com todo mundo na hora do almoço. Em todo mundo. Aí todo mundo entrou e tal, e falou, olha, eu estou fazendo essa reunião para dizer que eu não quero que ninguém faça reunião na hora do almoço. Entendeu? E aí acabou a reunião. Então, assim, quando a organização dá as regras, a gente tem que buscar isso internamente, né? As áreas que contribuem para o estabelecimento de regras, né? Que pautam as coisas, para a gente ter, o Jorge, a orientação de que a disponibilidade vai se dar dessa e daquela forma, vai se dar desse ou daquele jeito. É isso que a gente tem que buscar, ter deixar a forma clara, porque aí, quando acontecer um caso desse que você citou, a pessoa vai ficar tranquila, porque ela está amparada numa orientação. Não, eu tenho uma orientação que respalda o meu comportamento no teletrabalho. É isso que a gente tem que buscar. Não ficar engessando muito com uma regra muito extensa. Também não acho isso legal. Mas que dê as condições suficientes para que as pessoas trabalhem em paz. Né? É isso que a gente quer, as pessoas trabalharem em paz. A gente não quer ninguém sendo perturbado. É o que eu falei um dia desse com um grupo, né? Eu falei, gente, eu não quero perturbar ninguém. E também não quero que ninguém me perturbe. Eu quero trabalhar em paz. Vamos trabalhar em paz. Né? É a melhor coisa que tem. É só a gente se organizar, a gente conversar e se mobilizar para deixar as coisas claras. É a questão das políticas, dos normativos, normativo enxuto, né? Aquele normativo gigantesco que prevê tudo que é possível no mundo, não é isso? Mas que ajudem, precisa avançar para isso. Tem a empresa privada, normalmente, eu fui numa empresa privada, na Shell, que é pioneira, eu posso falar porque eles divulgam publicamente e tal, que é pioneira nessas questões de teletrabalho no Brasil e tal, e lá eu comecei a perguntar sobre normas e tal, e vi que não tinha muita questão de norma não. Eu falei, a gente não tem muita norma sobre teletrabalho. Eu falei, não tem, com a minha cabeça de órgão público, né? Olha, não tem? Não, a gente não tem. A gente tem políticas com diretrizes gerais, e a gente foi ganhando maturidade, estabeleceu uma relação de confiança, e a coisa funciona, né? Mas é preciso, sim, orientações gerais. E geralmente essas orientações, no caso do serviço público, né, a gente não tem nenhum normativo que permaneceu desde a implementação, ele vem se desenvolvendo. Né? Isso aconteceu com o Supremo, com o TST, com o TCU, né? Então eles implementam uma norma e eles vão encontrando o caminho, né, da instituição. A gente tem aqui uma pergunta também, que é do Frederico, se há algum estudo sobre as diferentes janelas de trabalho. O horário comercial ainda é o mais indicado? Olha, Frederico, eu acho que, porque assim, isso aí que você está falando toca no ponto da flexibilidade do teletrabalho em relação ao horário de trabalho. Porque vou até daqui a uns 20 dias, publicar um e-book, vai ser gratuito, vocês vão poder baixar e tal, falando sobre a flexibilidade, só sobre 7 características da flexibilidade do teletrabalho. Uma delas é a flexibilidade de horário. Você tem a flexibilidade de horário, de local, a flexibilidade geográfica, a flexibilidade em relação ao cronotipo individual, né? Cada um tem o seu cronotipo, um é coruja, o outro é cotovia, né? Um é diurno, outro é noturno e tal. Isso que você está pontuando é a questão da flexibilidade de horário, né? Agora, o que eu acho aí é que isso está muito ligado à questão do cliente, ou, no caso da gente aqui, do cidadão, né? E vamos ver também os clientes internos, né? Então, assim, aquilo que vai determinar aí é qual a expectativa do meu cliente interno. Então, vamos supor, se eu sou um departamento dentro da Câmara que atendo outro departamento, eu tenho que estar mais disponível nos horários que esse departamento precisa mais. Se é mais para o final da tarde, eu tenho que estar mais disponível naquele horário. Se é bem cedo, porque tem que preparar tais e quais coisas para fazer um outro trabalho, eu tenho que estar disponível naquele horário. Por exemplo, vou fazer o clipping, né, que vai ser... Acho que está dando uma interferênciazinha aí, né? Eu vou fazer
o clipping que vai ser disponibilizado para todo mundo ler com as principais notícias envolvendo a Câmara e tal, eu tenho que fazer isso bem cedo, né? Porque o cliente interno aí, nesse caso, se esse clipping vai para todo o servidor da Câmara, ele quer receber isso logo cedo de manhã, ele não quer saber no meio da tarde as notícias. Da mesma forma, o cidadão, qual a expectativa que o cidadão tem do nosso atendimento? Ah, aqui é tudo concentrado na parte da manhã, é tudo concentrado na parte da tarde. Então, eu tenho que mobilizar as equipes para esse atendimento. Eu acho que a nossa cabeça tem que estar com foco no cliente interno e no externo, que no nosso caso é o cidadão. E também entra aí os parceiros de negócio, né? Os fornecedores, outros parceiros de negócio, outras instituições que se relacionam conosco. Tem que ver com múltiplas variáveis aí. Mas eu acho que a análise se faz dessa forma aí. Frederico, assim, nos normativos que estabeleceram o teletrabalho nos outros órgãos, o que eles dispõem é que o horário de disponibilidade do servidor é o horário de funcionamento do órgão, né? Então, a Câmara colocou ali aquele horário de disponibilidade, mas, às vezes, é uma pessoa que trabalha com processo, ela até trabalha melhor à noite, ela pode até produzir à noite, mas ela vai ter que estar disponível para atender, né, dentro daquela janela que ela combinou com o chefe dela. Então, foi isso que a gente tentou fazer na Câmara dos Deputados para respeitar também esse direito à desconexão e respeitar a janela, né, estabelecida pela Câmara dos Deputados. A gente tem aqui o Jorge agradecendo aqui a informação que o Orival passou para ele. Eu acho que nós não temos mais perguntas, Falber. Não sei se você quer complementar com alguma informação. Não, eu só diria, né, assim, se vocês quiserem ver mais algum conteúdo, né, acharem que foi proveitosa essa palestra, essa conversa com vocês, e quiserem ver mais algum conteúdo meu, é só procurar lá nessas duas mídias sociais, né, o LinkedIn, que é uma mídia profissional, o YouTube também, que eu estou usando de forma profissional, e procurar lá os assuntos de teletrabalho. Tem algumas coisas que eu acho que podem ajudar, que podem esclarecer, dúvidas, podem ampliar o entendimento, né? E falar mais uma vez, né, que é a primeira vez que eu falo para a Câmara dos Deputados, já falei para vários órgãos públicos, mas aqui para a Câmara é a primeira vez, né? E estou muito satisfeito, e até contando aí para os meus amigos, né? Vou dar uma palestra lá na Câmara e tal. Estou achando bem legal, eu agradeço bastante o convite aí de vocês. Um grande abraço para todos e desejo muito sucesso aí, que a Câmara possa, né? E assim, esse grupo que vocês têm aí, né, com a Eliana, com os outros membros da equipe, são pessoas muito talentosas e capacitadas para fazer essa prática ganhar patamares cada vez mais elevados aí na organização, né? E que as camadas, né, mais acima decisórias também possam, né, ouvir o que esse grupo está falando e dar o apoio necessário. Porque eu também tive essa experiência no meu órgão, né, de ajudar na implantação, no projeto piloto e tal, e sei como, né, Eliana, é importante esse apoio. Então, fica aqui meu agradecimento. Muitíssimo obrigada, Falber. Mais uma vez eu lembro a todos, eu peço, né, que respondam à avaliação desse evento. Agradeço muito a sua participação, foi excelente, trouxe um conteúdo muito rico para a gente, tá? E muito obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Falber. Valeu, muito obrigado.